Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Conexão Xangai. Eu sou André Roncalha, temos aqui Paulo Gala, Wallace Moreira e Elias Jabbour para comentar os eventos da semana, sempre com um olhar que rivaliza com os nossos colegas de Manhattan, para trazer para você uma visão diferente desses fatos que você normalmente não encontra na grande imprensa. Tivemos uma semana cheia com muitos fatos interessantes para a gente comentar aqui e teremos daqui a pouco também a presença do grande Preto Zezé, que vai dar uma aula aqui para a gente, como ele normalmente faz, com toda a experiência que ele tem nas organizações sociais. Então, nesse domingo de Páscoa, a gente já dá aqui para todos e todas uma feliz Páscoa e que vocês se inspirem no exemplo daquele que foi revolucionário 2000 anos atrás e padeceu sob as garras do império da sua época. Então a gente tem aqui um exemplo de Jesus, o histórico e, para quem for de religião, o espiritual, mas também na data de hoje nós comemorar um nome feio, na verdade, porque é uma data triste que foi, nós lembramos, o assassinato de Martin Luther King, exatamente em 4 de abril de 1968, então nessa data a gente lembra, foi exatamente nesta data de hoje, que ele às 6 horas da manhã foi então assassinado e deixou toda a inspiração da sua atuação, do seu legado como um grande líder dos direitos civis nos Estados Unidos e também inspirou toda uma geração para tocar adiante o seu projeto, que veio com aquela grande frase, que eu tenho um sonho, e a gente vai também falar disso aqui mais para frente, porque o bate-papo da segunda parte aqui do Xangai vai ser exatamente sobre a organização exatamente das classes populares, como se dá a dinâmica social nos grupos que hoje são considerados como classe média, e a gente também vai discutir um pouco isso quando o Preto Zezé estiver aqui com a gente, mas certamente hoje é uma data muito simbólica. Hoje nós temos, de fato, aqui muito a refletir, não sei se necessariamente comemorar, como eu coloquei, porque são fatos muito pesados, muito densos, mas a Páscoa é também um símbolo de renovação. Então, nessa semana, e aí eu já quero dar o pontapé inicial para a gente refletir, a gente teve a grande entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao seu, vamos dizer, até 2015 ou 2016, se eu não me engano, o seu arquirrival na imprensa, que era o Reinaldo Azevedo, e que agora, não mais, o Reinaldo Azevedo mudou de opinião depois de entender os desmandos da Lava Jato, e ele fez, então, uma entrevista bem no espírito do Conexão Xangai, muito amistosa, muito receptiva, trabalhando as diferenças, sem fugir das diferenças, mas de uma maneira muito cordial, para que a conversa pudesse rolar de uma maneira solta. E nessa conversa, dentre as várias coisas que o ex-presidente Lula colocou, sempre com aquele jeito, aquele comunicador nato dele, ele levantou um ponto que causou uma certa celeuma entre os economistas, mesmo dentro da esquerda, da ala progressista, digamos assim, da nossa sociedade, que diz respeito à privatização de algumas empresas estatais, e ele veio sugerir que ele aceita tornar algumas empresas estatais, vamos dizer, empresas de capital misto, ou seja, o governo passaria então a vender uma parte das ações dessas empresas estatais para o mercado, para que tanto a população como um todo, como investidores institucionais, fundos de pensão, bancos, pudessem vir a adquirir parte da propriedade dessas empresas. Isso gerou, evidentemente, já um racha de opiniões e, claro, o racha de opiniões não fugiria aqui do Conexão Xangai, em que nós temos também visões diferentes aqui dentro, aquele ali no canto direito inferior, que vocês estão vendo, Elias Jabbour, hoje celebrando o aniversário da Vila Isabel, escola de samba, que veio até já com a roupa da escola. Ele fez um comentário no Twitter muito interessante, que daqui a pouco ele vai comentar para a gente, colocando 10 pontos dialogando com a fala do ex-presidente Lula. Então, eu quero começar com esse ponto, depois a gente vai navegando por outros, e vou começar com o Paulo Gala, para ele dar a visão dele sobre essa questão da privatização parcial, ou
apenas transformar em empresa de economia mista. Sejam muito bem-vindos, Paulo, Wallace, Elias e todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo meu canal, pelo canal do Paulo Gala e também pela TV 247. Já peço de antemão, se puder, deixa a curtida aqui, seja onde você estiver nessa transmissão, se inscreva no canal para dar força. E eu falo isso por quê? Porque eu recebo muitos e-mails e mensagens no canal de gente falando onde vocês estavam. Eu só soube de vocês agora. E quando eu entrei no seu canal, já tem um monte de vídeos. Como que eu não soube de vocês antes? Então, por favor, né, ajudem aí, não custa nada, e divulguem a palavra. Paulo Gala, seja bem-vindo, Feliz Páscoa. Obrigado, André, é prazer estar com todos vocês aqui, Wallace, Elias, todos que nos ouvem. Antes de mais nada, Feliz Páscoa para todos. Uma Páscoa meio triste, né, para o Brasil, situação cada vez pior, né, muito, muito dramática. Não imaginava que a situação ia piorar, mas não imaginava ver o nosso país assim. Então fica aqui também uma minha solidariedade, porque a gente sabe que a situação tá realmente difícil para todo mundo, né? Mas vamos lá, esse tema é muito interessante. Para falar a verdade para vocês, eu passei a semana pensando um pouco nesse tema, porque depois que o Lula falou aquilo na entrevista, eu tô meio puto com o negócio da Petrobras, né? Porque a Petrobras está, obviamente, liquidando um monte de ativos a preço de banana, parou todo aquele movimento que ela estava fazendo de exploração de grandes investimentos para descobrir novas fronteiras de petróleo no Brasil. O próprio pré-sal foi fruto disso, né? Então, quando o Lula falou, eu fiquei meio assim, né? Falei, puta, vai abrir o capital da Caixa, né, tal. Aí fiquei meio ranzinza com isso, por assim dizer, né? Aí eu, conversando com meu amigo Elias Jabbour, e conversei com vocês, né? E o Elias, que é um cara muito mais de mercado do que eu, obviamente, né? Ele falou, não, peraí. Esse negócio de ter capital privado é normal. Se você olhar lá na China, tem um monte de empresas lá que estão listadas na bolsa e que tem capital misto e tal. Eu falei, puta, na verdade, como sempre, o meu amigo Elias Jabbour está correto, né? A gente teve o próprio exemplo do pré-sal no Brasil, que se valeu muito também do capital colocado pela iniciativa privada na Petrobras para descobrir o pré-sal. Claro que foi um movimento liderado pelo governo brasileiro, foi uma decisão do time de geólogos do Estrela com uma visão pública, né, de furar mais fundo, de fazer o tal do Go Deeper. Só que a iniciativa privada brasileira colocou, acho que mais de 100 bilhões de reais nessa empreitada e ganhou muito dinheiro, né? Aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, são, né, as contradições, porque assim, no final do dia, se vocês me perguntarem a minha opinião, né, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que faz sentido ter empresas listadas, mistas, em que o setor público lidera e a iniciativa privada entra como sócia no projeto. Agora, tem uma coisa aí que é delicada, porque depois, amadurecendo mais sobre esse ponto, eu fiquei pensando sobre o nosso amigo Leão, André. Você andar com uma empresa listada na bolsa é o equivalente de você sair para caçar com o leão. Se me perguntassem assim, eu sairia para caçar com o leão, mas eu ficaria muito esperto, porque a qualquer momento o leão ele pode decidir caçar você. Então, você vai ali com a sua espingarda, com o seu rifle, com o seu leão, que é o seu amigo caçador, e você, na medida do possível, vai botar o leão para caçar as coisas que você quer caçar, e não botar o leão para caçar você, né? E eu acho que essa metáfora explica bem o drama que a gente tem aqui nessa questão, porque o setor privado ele é uma potência para mobilizar recursos, para colocar dinheiro, e o exemplo da Petrobras que eu dei aqui é apenas um deles só. O Elias pode dar milhares de exemplos para vocês do metrô de Xangai, das Três Gargantas, que são empresas gigantescas na China que todas se valeram de financiamento em bolsa de valores, né? Mas você nunca pode se iludir que você está indo caçar com um leão, você não está indo caçar com um cachorro, você está indo caçar com um leão. Caçar com um leão é um negócio muito delicado. Então, e é o que está acontecendo hoje no Brasil. Claramente o leão se voltou contra o caçador, porque o que a parte privada dos acionistas da Petrobras estão fazendo hoje? Estão forçando ela a se comportar como uma empresa puramente privada. Como uma empresa puramente privada, ela vai liquidar tudo que não dá lucro, vai ficar só explorando o petróleo como se ela fosse uma Chevron. E ao fazer isso, ela abriu mão de todos os objetivos públicos, né? De fazer desenvolvimento tecnológico, de aumentar a nossa capacidade de refino, de fazer sofisticação tecnológica, de tomar decisões como a decisão de furar um poço de 250 milhões de dólares que achou o pré-sal, né? Então, eu acho que essa maneira de colocar a questão pode ajudar a tornar mais claro, né, os custos e benefícios e as decisões, mas eu queria ver o que vocês acham dessa ideia de sair para caçar com um leão. Você vê, né, gente? O Paulo ele dá uma metáfora que
Ele diz assim, olha, até pode ser uma boa ideia. E a metáfora diz assim, não faz. Porque sair para caçar com um leão, assim, só a imagem já me faz desistir da ideia, mas... Não, cara, mas eu iria caçar com o leão. Eu sairia para caçar com o leão. A gente não tem dúvida, Paulo, que você sairia. A gente não tem dúvida. A gente só não saberia se você voltaria. Não, né? Nem eu. Mas sair, você sai. Mas vamos ouvir o Elias sobre como ele vê essa questão. Ele que tem uma perspectiva rangeliana que não é avessa, né, a você fazer concessões ou partilhas com o setor privado. Então vamos ouvir, Elias. Você fez lá no seu Twitter, um Twitter muito legal, em que você dialogou com a fala do ex-presidente Lula em 10 pontos, né? E eu já ali vi quase um plano econômico de governo, assim, né? Mas eu achei muito legal e valeria a pena você comentar como você entende essa questão, e aí depois a gente escuta o nosso querido Wallace Moreira. Vai lá, Elias. Então, o meu ponto de partida, primeiro, boa tarde a todos, boa noite, né? Hoje é aniversário da minha escola de coração, do qual eu tenho a sorte de ser membro da bateria dessa escola de samba, que é o Unidos Vila Isabel, que foi estandarte de ouro no último carnaval, hoje faz 75 anos essa escola, que inclusive eu torço para essa escola desde 1988, né? Quando eu morava em São Paulo ainda, mas eu nunca imaginei que ia vir morar no Rio, ser professor de uma universidade, que é do lado da escola de samba da quadra Vila Isabel, no bairro do Maracanã, ao lado da Vila Isabel, e moro na Vila Isabel, né? Então, para mim é uma data muito especial, até porque é uma escola de samba que tem uma tradição progressista muito interessante. Sobre essa questão do privado, do público, acho que eu entendo o quanto que o Rangel sofreu no tempo dele, por ele se dizer marxista-leninista, ou seja, ele disse isso para mim, né? Ou seja, ele falou, eu sou marxista-leninista até meu último fio de cabelo, e defendi as ideias que ele defendia, né? Ou seja, para ele, a questão não é de público ou privado, e sim de posicionamento do que é público e do que é privado no processo de acumulação. E quais são os mecanismos institucionais que vão dar margem para a ação de um ou de outro em tal momento da história, né? Ou seja, o Rangel não trabalhava com uma visão binária, ou seja, tem que ser público, tem que ser privado. O que ele via é que existia a economia brasileira tinha dois setores muito claros, que é o estatal e o privado, e que ele observava a dinâmica dos dois setores a partir da capacidade de endividamento dos dois setores, né? Quando o setor estatal alcançava o limite X de endividamento, passaria para o setor privado e assim sucessivamente. E toda privatização, no caso, entre aspas, que o Rangel propunha, ou concessão de serviço público, ele propunha uma estatização, não é? E, só que antes de tudo isso, existe uma coisa chamada poder político, né? Todo mundo está falando de economia, mas separa da política. Então, eu posso te caçar com um leão desde que eu tenha poder político para isso, né? Força política para isso daí. Porque a esquerda, no geral, eu não me coloco quando eu falo esquerda no geral, eu não me coloco nessa esquerda, deixo bem claro, né? Fala-se contra o capitalismo, contra o setor privado, mas não é que ser contra, parece que tem medo, né? Quando, na verdade, eles que têm medo da gente, né? Sabe? Essa que é a questão. Então, eu não tenho medo do setor privado, não tenho medo do capitalismo, eu quero comandar o capitalismo, eu quero aprender como o capitalismo funciona, para poder ter condições de construir uma sociedade de nível superior a partir dessa formação que eu nego, né? Em relação a essa coisa toda do Lula, veja bem, eu acredito, eu vou trazer o Rangel para a minha cabeça aqui, a partir da dialética o Rangel seria contra a abertura da conta de capitais da Caixa Econômica, por um simples motivo. Por Rangel, se uma coisa funciona bem com o setor privado, não adianta, não tem por que virar público. A mesma coisa o setor público, ou seja, se funciona bem na mão do Estado, não tem por que passar para o setor privado. E se for para passar para o privado, tem que ser algo a ser feito e não algo pronto. O que o Rangel propunha ao tempo dele era a concessão das infraestruturas estranguladas para o capital nacional, né? Um capital nacional que no começo da década de 80, a Mafesa, por exemplo, ela trabalhava com margem de capacidade ociosa de 40% da sua capacidade ociosa. Então, ele propunha a entrega dessas infraestruturas, essa engenharia mecânica pesada formada ao final do governo Geisel, né? Em troca, o Estado ele estatizaria o comércio exterior e ativando mecanismos institucionais que institucionalizassem essa reserva de mercado das infraestruturas para as empresas nacionais.
né? Eu acho que esse é um programa que ele é atual para o Brasil. Por exemplo, de cara, se eu tivesse poder político, André, Paulo, Wallace, quem me assiste aqui, eu montaria 10 grandes corporações de capital misto para ampliar ou inaugurar linhas de metrô nas 30 principais cidades do Brasil. De imediato, eu faria isso. Né? Ao lado do fechamento da conta de capitais, ao lado da planificação do comércio exterior, ou seja, pode-se colocar um sistema de câmbios múltiplos em que você importa o que necessita e exporta aquilo que você melhor faz, no caso, manufaturados a partir desse controle dos mecanismos. Eu formaria uma corporação para administrar o Vale do Rio São Francisco, para transformar aquilo no maior complexo industrial do mundo, por exemplo, ou seja, eu pensaria grande nesse nível, e não nesse binarismo de privado, estatal, público, Lula de direita, não sei quem de esquerda, não. Eu acho que um país como o nosso precisa ter uma visão de longo prazo. Isso envolve, por exemplo, o Estado, ele capitanear o processo de reconstituição de todo o setor privado que a Operação Lava Jato destruiu. E após a reconstituição desse setor, a entrega para esse setor, a partir do Estado como ente público principal, das infraestruturas estranguladas. Eu acho que a esquerda tem que pensar nesse nível. E não no nível que o Lula quis dizer ali. O que acontece naquela entrevista, eu acho? Só para terminar essa minha fala inicial. O Lula está falando com um cara que é um liberal e para um público que não é dele. O Lula, não estou aqui para defender o Lula, eu tenho vários problemas com o Lula, eu era um crítico do governo dele. Para quem fala que eu amo o Lula, não amo o Lula. Já falei isso lá atrás, não amo mais. Eu vejo o Lula eu vejo ele universal no particular, como todo mundo sabe, mas eu tenho várias críticas a ele. Mas veja o público que ele está falando, e é um cara que está pensando em ser presidente da República. Ele tem que pensar cada palavra que ele fala. Você acha que o Lula vai no programa do Reinaldo Azevedo dizer que vai furar o teto de gasto, vai acabar com o teto de gasto? Ele não está lá para isso. Né? Como diz o Hegel, né, ou nos ensina, a verdade está no movimento. Ou seja, não está aqui a verdade, está no movimento, porque o movimento ele espelha aquilo que está na nossa cabeça. Né? Então, não tem que ficar vociferando estatal, público. Eu fiz 10 pontos no Twitter, quem quiser dar uma olhada lá, vai lá. Né? Enfim, eu vou deixar o link aqui para o pessoal. Eu fico por aqui aguardando a opinião das pessoas. Elias, eu já recebi Moreira, aqui... que tá lindo hoje, inclusive, Wallace Moreira. Olha isso, cara. Eu já recebi, Elias, aqui notícias de abalos sísmicos na região da Faria Lima, com essa sua fala. Então, com isso, não tem jeito, né? Então, esse foi o raio jaburizador. Né, já recebi mensagens, Elias, falando que eu tinha que mudar o teu nome para Elias Jabum, né, de uma explosão. E até mudar para Wallace Morteiro. Né? Então, Wallace Moreira, qual que é a tua visão em cima disso? Só quero salientar, gente, quando eu falei que eu vi um programa de governo, em nenhum momento eu disse que era um programa de governo do PT ou do Lula, em cima daquilo que o Elias falou. Wallace. Boa noite, eu queria primeiro começar desejando Feliz Páscoa, mas uma Feliz Páscoa mais pragmática, assim, no sentido do termo, né? Acho que a gente não tem muito o que comemorar, a situação do país se agrava cada vez mais, vários indicadores, para além da questão das mortes por Covid, também do mercado de trabalho, da produção. Hoje saiu uma reportagem com a indústria automobilística quase parando no país, né? 29 empresas fechando, paralisando, então é uma situação muito delicada, em que, dentro de um contexto de negacionismo total, tanto do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista econômico, isso é preocupante, né? Mas, cara, em relação à fala do Lula, né, eu tenho uma visão sobre o papel dos bancos públicos. Eu acho que bancos, eles têm que ser públicos, o país tem que ter bancos públicos, né, porque eles são estratégicos, eles têm uma dimensão anticíclica que é fundamental para um processo de coordenação da política monetária. Eu vou pegar o caso da crise de 2008, quando, no governo do Lula, diga-se de passagem, né, ele reduziu o compulsório para estimular o crédito e combater a crise. Os bancos privados tiveram a taxa de crescimento do crédito menor do que a taxa de crescimento do crédito dos bancos públicos, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES.
Então, são bancos que, na sua natureza, eles tendem a ter uma menor aversão ao risco, dado a necessidade das condições do país de enfrentar, por exemplo, uma dinâmica cíclica controversa. Então, quando você tem uma queda do crescimento econômico, uma crise grave e delicada, como a de 2008, como a que está acontecendo agora, né, os bancos públicos, por definição, eles têm a obrigatoriedade de não funcionar na mesma dinâmica que os bancos privados, porque tem a responsabilidade de agir de forma coordenada com o Banco Central, no sentido de promover o crescimento e o direcionamento de crédito para setores estratégicos e para também o consumo das famílias. Então, eu acho fundamental os bancos públicos. Quando você abre o capital desses bancos e submete esses bancos a uma lógica de maximização do lucro para o acionista, você limita a capacidade desses bancos, porque você vai atender a necessidade de determinado interesse dos acionistas em ter os seus lucros. Eles não estão preocupados, né, com a dinâmica cíclica da economia. Então, eu, particularmente, sou contrário a essa ideia, mas é uma visão minha, não represento visão de ninguém aqui, né? Então, eu olho para a experiência, por exemplo, do país que eu estudo, que eu conheço um pouco, que é o caso da Coreia, né, em que os bancos públicos foram essenciais. A crise de 1997 deixou muito claro o risco que a Coreia correu quando desnacionalizou o sistema financeiro e abriu a conta de capital, como ele citou. Isso colocou a Coreia numa condição de vulnerabilidade brutal. E a partir de 1997, eu até escrevi 2 colunas sobre isso para o site A Revolução Industrial Brasileira, mostrando como que a partir de 1997, né, os governos sul-coreanos começaram a retomar o que eu chamo de centralização financeira ou de ativismo financeiro, né, que é uma articulação entre os bancos públicos com o setor privado, para promover o processo e como o próprio presidente Lee falou, que era um ex-CEO da Hyundai e assume a presidência na Coreia após a crise de 2008. Ele diz assim, olha, é o momento da gente subordinar o sistema financeiro à lógica produtiva, e não à lógica de maximização para o acionista, para os interesses do mercado financeiro. Então, eu acho que bancos públicos têm essa funcionalidade, ele é essencial. E Desculpa interromper, eu não interrompi ainda, eu fico me sentindo mal quando eu não interrompo. Fala de novo isso aí, cara. O CEO da Hyundai virou presidente da Coreia, desculpa. O CEO da Hyundai... Ele foi o primeiro CEO de uma grande empresa sul-coreana que assume a presidência do país, né? Logo depois ali da crise. Então, ele ganha a eleição, das estratégias dele, Paulo, porque à época existia uma pressão muito forte do Fundo Monetário Internacional em privatizar o KDB, né? Chaibol virou presidente da República, imagina, cara. Isso. Um Chaibol, um presidente, um ex-CEO, né, que foi o primeiro CEO, né, da história que conseguiu, que assumiu a presidência do país, né? E ele, um dos elementos dele nesse processo de veja, tem uma coisa interessante, André, desculpa só me alongar um pouquinho na minha fala, porque ele também percebeu, Paulo, como era importante regular a conta de capital. Tanto é que ele vai utilizar um relatório do Fundo Monetário Internacional para ele não chamar controle de capital, ele fala, vou adotar medidas macroprudenciais. Entendeu? Então, cara, eu acho que dado a lógica do como o Chesney fala, né, de uma dinâmica do desenvolvimento capitalista, em que a dinâmica produtiva ficou subordinada ao sistema financeiro, você abandonar instituições relevantes e deixar a mercê do mercado em busca da maximização do valor para os acionistas é muito arriscado quando você pensa na autonomia da política monetária, porque quando os bancos privados não atendem, você usa isso com os bancos públicos. Para além disso, num sistema bancário que você tem uma oligopolização, e repito, não é só no Brasil o sistema oligopolizado no sistema financeiro. O Brasil é um dos maiores sistemas oligopolizados no mundo, mas é oligopolizado no mundo inteiro. No Brasil é mais, mas no mundo inteiro é oligopolizado. Você ter bancos públicos como forma de regular a concorrência é essencial, né? Você baixa juros dos bancos públicos e faz com que os bancos privados se virem, é mercado. Quem tiver com o seu melhor preço, que se vira, entende? Então, bancos públicos, eles têm várias finalidades, né? O Banco do Brasil para o crédito familiar, a Caixa Econômica para o sistema habitacional, né? O BNDES para financiar o investimento de longo prazo, enfim. Eu acho arriscado, eu sou contrário, eu sou defensor do papel dos bancos públicos, mas repito, eu estou falando aqui em meu nome, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho que é mais interessante, né, numa perspectiva do que eu defendo como desenvolvimento econômico de um país. Eu acho que um pouco assim a síntese do que vocês estão falando é essencialmente, pegando a imagem do Paulo, acho que essa imagem vai ficar gravada na mente de todo mundo,
é que você sair com o leão para caçar depende de duas condições. Se o leão está com muita fome ou se ele está com pouca fome. E eu queria só deixar registrado que nesse momento em que nós conversamos, os tentáculos do neoliberalismo estão avançando como nunca sobre o nosso país. O leão está com muita fome. Então, sair com ele agora pode ser uma sinalização, talvez, não aconselhável, porque, na minha visão, eu acho que a gente recolocar esse debate, quando o mundo inteiro está reestatizando uma série de empresas estatais, porque quando transferidas ao setor privado, elas não desempenharam bem, não elimina o debate. Mas eu acho que, e eu entendi que vocês colocaram aqui de uma maneira muito cuidadosa, a gente tem que analisar em quais casos isso é devido. Ou seja, não dá para entrar como, né, algumas semanas atrás saiu um editorial na Folha dizendo privatiza tudo, porque esse sim pode ser literalmente uma faca nos pés, né, quando a gente pensa em tudo aquilo que as estatais produzem para o povo. Tudo aquilo que elas conseguem estabilizar uma série de atividades de preço e preços estratégicos, não só para o desenvolvimento de longo prazo, mas também para o dia a dia das pessoas. E nesse sentido, pensando no leão com muita fome, eu queria trazer para vocês um vídeo que essa semana me foi transmitido por uma das pessoas que está muito associada à Ceitec, que é a nossa estatal produtora de semicondutores, que se encontra em processo de liquidação, né, foi questionado na justiça, então está ali um imbróglio, mas eu gostaria de trazer aqui para todos que nos assistem, com uma audiência muito maior, né, um trecho muito curto de uma palestra de um professor, né, de engenharia da USP, alguém que conhece muito bem o setor, falando sobre o que é o semicondutor, o que é uma indústria de semicondutores, e aí a gente vai, né, analisar rapidamente o que é essa experiência de produzir semicondutores em outros países. Como eu sempre digo, né, pessoal, sabe aqueles países que deram errado? China, Taiwan, Coreia do Sul, esses países assim, sabe? Então esses países fizeram exatamente, novamente, o contrário do que a gente está fazendo agora ao liquidar a nossa empresa de semicondutores. Então assistam aí. Que é, afinal de contas, semicondutores, né? Porque muita gente aqui sabe, né? Todo mundo fala em componente, fala isso, fala, né? O mercado é muito grande, tem tecnologia, tem isso, mas o que é isso? E como é que isso afeta na vida de vocês? Então, a indústria de semicondutores, ela é uma indústria de base que fornece componentes e peças para todas as empresas que produzem qualquer produto eletrônico. Eu chamo isso de indústria das indústrias. Por quê? Porque é a indústria que vocês não veem. Vocês normalmente não compram um componente eletrônico para guardar em casa. Você compra algum produto que tem algum componente eletrônico. O que é um componente eletrônico? São os transistores, são os dispositivos, os circuitos integrados. A indústria de semicondutores também é uma indústria de base tecnológica onde concentra o maior grau de desenvolvimento tecnológico de todo o planeta. Então, a indústria de semicondutores é a indústria que congrega, ela retém toda a tecnologia do mundo dentro da indústria de semicondutores. Não existe nenhuma outra indústria mais tecnológica do que a indústria de semicondutores. Então, por quê? Porque ela fornece toda a tecnologia para as outras indústrias. Espacial, foguetes, carros, medicina, tudo. Tudo depende de tecnologia de semicondutores. Então, quem detém a tecnologia realmente no mundo é a indústria de semicondutores. A indústria também de semicondutores é uma indústria-chave e estratégica. Nenhum país se tornará desenvolvido sem uma indústria de semicondutores minimamente avançada com todos os elos da cadeia, que eu chamo de projeto, fabricação e encapsulamento. Então, se você não conseguir projetar os seus circuitos aqui, não conseguir produzi-los aqui e conseguir encapsulá-los aqui, você não vai deter essa tecnologia e você vai estar fora do contexto tecnológico do mundo. Então, isso vai causar impactos, talvez não na vida cotidiana, mas em muitas áreas de tecnologia avançada e de segurança, principalmente, área militar, área de satélites, área espacial, etc. Então, todos os países têm restrições quanto ao fornecimento dessa tecnologia.
pessoal. Então, eu quis trazer aqui para você esse trechinho, né, dessa fala do professor Morimoto, que eu acho que ajuda. Ela é bem introdutória, evidentemente, mas essa palestra está disponível na internet para quem tiver interesse. E eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem mais a Ceitec, porque ela é a nossa empresa de semicondutores. Mas antes da gente comentar um pouco mais disso, acho que o Elias quer fazer um comentário, né, em cima da fala do Wallace. Eu queria lançar um desafio a nós quatro, né? Que é o pensar no longo prazo, né? Eu concordo com o Wallace e com o André, com o Paulo, quando ele fala do leão, e quando o Wallace fala do papel do crédito do público, né? Eu acho que o crédito de longo prazo tem que ser estatizado, tem que ser estatal. Conta de capital tem que ser fechado. Petrobras, Eletrobras tem que ser, vamos dizer assim, predominantemente pública, vamos dizer assim. Agora, existe uma operação financeira, Wallace, Paulo e André, que é a seguinte: como que eu vou fazer para diminuir o tempo de um trabalhador que sai da casa dele, demora 2 horas para chegar no trabalho e mais 2 horas para voltar ao trabalho? Né? Ou seja, existe uma operação financeira que precisa ser resolvida para evitar esse problema. Né? Então, eu particularmente acredito, Wallace, Paulo e André, que eu tendo poder político e uma maioria política, vamos dizer assim, consolidada ao meu lado, eu posso muito bem utilizar o mercado de capitais para capitalizar esses grandes empreendimentos que o país precisa, como eu falei aqui, inauguração e expansão metroviária das 30 maiores cidades do Brasil. Eu acho que nós quatro, como nacionalistas e desenvolvimentistas, temos que ter condições de pensar nesses termos de longo prazo. Né? É por isso que eu, particularmente, André, para finalizar, eu não discuto subdesenvolvimento, não discuto atraso, essa coisa toda que o pessoal gosta de discutir, sabe? Porque o meu problema é o futuro, entendeu? Esse é o meu problema, sabe? E o futuro hoje, para mim, é resolver o nó político do país hoje, e ao lado disso, o problema financeiro, o nó financeiro a se resolver para o enfrentamento dessas questões que eu coloquei aqui, de nada pequenas, né? Que é ampliar, por exemplo, inaugurar metrô nas 30 maiores cidades do país, né, e transformar o Vale de São Francisco no maior complexo agroindustrial do mundo, né, deslocando a Califórnia do mercado internacional, né, com esses termos, né. Maravilha. Pessoal, já estamos com o nosso convidado de honra aqui, então a gente deixa para discutir outras questões na próxima vez, e eu vou, sem delongas, trazer nosso querido Preto Zezé aqui. Seja bem-vindo! Ele que vai vir aqui nos enriquecer, né, com uma visão diferente do que geralmente a gente traz aqui, muito mais abstrata, né, muito mais focada nas dinâmicas macroeconômicas, com um olhar setorial, mas ainda assim bastante agregado. E o Preto Zezé foi muito, muito ágil em responder. Ele é, para mim, hoje, uma das grandes vozes intelectuais para a gente refletir aquilo que a gente pensa como um plano nacional para o futuro, porque ele traz exatamente aquilo que está ocorrendo nas camadas populares. Ele me impressionou muito quando eu comecei a assistir as palestras, né, a presença dele no Roda Viva, e realmente ele traz, acho que, uma energia muito forte para a gente refletir uma outra dimensão do problema do desenvolvimento, e eu acho que é imprescindível a gente adicionar em qualquer plano nacional do desenvolvimento a dinâmica social que está ali exatamente nas comunidades. E ele, como um grande líder, ele que é presidente, prestem atenção, global da Central Única das Favelas, a CUFA, então vai vir aqui falar com a gente. Ele já teve que ensinar, né, Zezé, um pouco de história do Brasil para o Spike Lee, né, para mostrar as diferenças dos Estados Unidos com a gente. Ele que é pai do Malcolm Jonas e também do José Martim, nesta data, pessoal, em que nós lembramos de Martin Luther King. De Martin Luther King, nessa data que, né, eu comentei aqui, Zezé, que é exatamente hoje que o Martin Luther King foi assassinado em 1968, né? Então é uma data bem chocante, achei bem curiosa, né, essa sincronicidade com o nome do seu filho. E temos também, o Preto Zezé está muito feliz hoje, porque a dona Fátima ontem foi vacinada, né? Então ela acabou pegando Covid, né? E ela então foi vacinada, e ela é uma figura, né? Deixou bem claro assim, ó, não sendo de vento, nem de soro fisiológico, essa vacina pode pôr em qualquer braço que tá beleza.
Então, eu dou as boas-vindas a você. Preto Zezé, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Xangai. Nós vamos ter um bate-papo bem legal. E eu queria dar o pontapé inicial com uma pergunta para você, né, dar as boas-vindas, se apresentar, colocando, né, para você como que você entende esse momento que a gente está vivendo, em que parece que tem uma energia social ebulindo ali, exatamente nas comunidades, no ponto de vista assim, que você trabalha, que você atua como líder dessa grande organização que é a CUFA, e como que você vê esse caldeirão sendo direcionado do ponto de vista político para a gente construir as próximas etapas do nosso desenvolvimento. Seja muito bem-vindo. Sabe se o som está tudo ok aí? Está dando algum? Porque às vezes esses fones eles geram interferência. Está tudo ok? Está tudo ok. Então, primeiro, André, eu agradecer o convite aqui do Conexão Xangai. Fazer essa conexão da favela com Xangai é um desafio bacana. Né? É um prazer estar aqui com vocês, Paulo Gala, Elias, Wallace. Já acompanho vocês à distância, o conteúdo de vocês pelo Twitter. Tenho alguns amigos de vários espectros ideológicos que referenciam vocês muito bem, então acho que já é um bom começo, né? A gente está vendo um momento também de muita, digamos assim, no termo igrejas, de pessoas que pensam muito igual, e a tendência é querer estar com quem pensa igual a vocês, e vocês não. Tentaram construir aqui um ecossistema que tem a diferença como algo muito bacana, né? A divergência como uma coisa produtiva de uma leitura de mundo. Isso é bom no momento que a gente vive um tempo em que você diz para o cabo, rapaz, não passa ali não, que tem uma cobra que vai lhe morder. O cara aqui, rapaz, mas não é uma cobra não, é uma linguiça. Diz, cara, é uma cobra, a porra morde. O cara, não, é a minha opinião, ali é uma linguiça. O cara passa lá e leva a mordida da cobra. Então é preciso ter um debate mais sério, né, cara? Isso não tem a ver com você abrir mão do que você pensa, mas é preciso ter um debate em torno da realidade. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para o público de vocês que não conhece a CUFA, eu queria dar, antes de entrar na pergunta do André, um pouco contextualizar de onde que vem a CUFA, o seu surgimento, né? A CUFA que surgiu há mais de 2 décadas, nasceu no Rio de Janeiro, a partir do Celso Ataíde, que é um cara que era camelô, morava na rua, e aí construiu a CUFA, e hoje a sede da CUFA no Brasil é debaixo de um viaduto, lá em Madureira, onde inclusive o Celso, que era da rua, dormia nesse viaduto, onde lá é a sede nossa. E eu fui aqui a 2ª CUFA, ou a 3ª CUFA do Brasil, em 2002, né? E aí em 2012 eu participei, eu fui eleito presidente da CUFA Nacional, né? O nosso percurso aqui no Ceará começou com a cultura do baile funk, da cultura de gangue de rua, lavava carro na rua também, passava os momentos tensos ali da pobreza da década de 80, da migração, né, das pessoas que vinham do campo para a cidade. Então meu pai e minha mãe ocuparam áreas em Fortaleza, que hoje é a Esquadra, onde eu nasci e me criei, no bairro nobre aqui de Fortaleza da Aldeota. E aí teve o hip hop que cruzou a minha vida também, que ajudou um pouco a organizar a adrenalina, aquele ódio que a gente tinha, politizou a revolta. E aí eu senti a necessidade de algo mais concreto e pragmático para colocar o discurso de protesto na prática e ver como seria a tão sonhada sociedade que a gente queria mudar, só que começando agora. E aí é quando aparece a CUFA, onde eu me torno presidente em 2012. Depois as experiências da CUFA, elas transbordam as fronteiras do Brasil. A gente vai nos nossos vizinhos aqui latino-americanos fazer contato com as experiências de favela da América Latina que se agregaram à CUFA. Só que aí começa a surgir CUFA em outros lugares do mundo, na Nigéria, lá em Estocolmo, nos guetos americanos. E aí a gente pensou, como é que nós vamos fazer agora? Aí o Celso teve uma ideia da gente preparar uma semana global da CUFA em Nova York. Aí eu falei, porra, nego, como é que a gente vai fazer isso em Nova York, cara? Daqui a gente ainda dialoga com todo mundo, junta as empresas para fazer uma parceria, dialoga com os governos. Como é que nós vamos descer em Nova York, tá, sem falar uma palavra em inglês, né? Ele até brinca que eu disse que as únicas palavras que eu falo em inglês é don't to hang, don't to high. E aí a gente preparou uma semana muito bacana. Lançamos uma pesquisa chamada Um País Chamado Favela, que era sobre o impacto econômico, principalmente nos períodos dos governos de esquerda, dentro das favelas, quais eram os reflexos, qual era a percepção das pessoas, e lançamos esse documento na Universidade de Colômbia, esse livro. Depois fizemos uns eventos na Fundação Ford, na SEG do Facebook, alguns parceiros nossos aqui no Brasil, e terminamos na SEG da ONU, porque a partir de lá a gente articulava os 194 chefes de Estado, e aí era só conectar com as CUFA dos outros países. E daí eu assumi a CUFA Global.
Só que aí veio a pandemia agora. E aí na CUFA Global a gente terminou na ONU, numa batucada lá na Times Square sem autorização, ainda bem que os policiais gostaram da gente, não prenderam a gente, e no outro dia a gente lançou nosso escritório lá no Bronx, né, lá na 125, está lá o escritório da CUFA Global. Com a pandemia, eu me centralizo muito na articulação de ações emergenciais aqui no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, que a dificuldade de desigualdade, de logística, são mais precárias, e isso também tornou uma dificuldade para que as doações, as coisas que as empresas doavam para nós, chegassem nessas pessoas. E aí acabou que eu fui reconduzido para a presidência da CUFA do Brasil novamente, no dia 16 de novembro, inclusive foi um dia depois do Roda Viva, para administrar esse novo momento em que a CUFA fez a sua reconversão da matriz produtiva, como diz na linguagem empresarial, e nós tivemos que fazer a nossa, viver essa nova realidade que nós não podemos juntar gente, e ONG tem que juntar gente. A gente já tinha algumas definições do ponto de vista de que tipo de organização nós queríamos ter. Nós somos uma organização que defende fins lucrativos, ou seja, não acreditamos que vai ter desenvolvimento sem ter economia numa sociedade capitalista. Você não tem o dinheiro, o amor é só um detalhe, né? O amor passa a ser um detalhe porque você não tem dinheiro. E durante a pandemia, o que aconteceu? A gente teve que fechar tudo, as primeiras cestas foram nossas, das merendas dos meninos, que a gente não podia mais juntar, e doamos para os vizinhos. Depois tivemos que se reconduzir às nossas sedes, viraram um centro de distribuição e logística. Grandes empresas, as maiores empresas do Brasil, passaram a encontrar na CUFA uma interface entre quem mais precisa e quem podia doar e queria garantir escala, eficiência e foco na entrega. Então, a CUFA virou esse monstro gigante agora, que a gente está tendo que discutir qual vai ser o nosso futuro, já que parte das empresas que doaram querem também ser sócia nossa em alguns investimentos na base da pirâmide. Base essa que, antes da pandemia, produzia 119 bilhões em poder de consumo. Então, uma das outras premissas da CUFA é também não ter um olhar da favela somente como tragédia, tristeza e carência, mas como alguém que, com a sua força de trabalho, gera riqueza e muita. E que nós temos que inverter um pouco a relação desse setor com essas empresas. E, por último, o nosso ativismo ele se pauta muito na formação de liderança desse território, na transformação de estigma em carisma a partir de uma agenda positiva imediata nesses lugares, e também de produzir uma agenda pública capaz de pautar as demandas nossas para os poder público, privado, ou seja, na sociedade como um todo. Em resumo, é mais ou menos isso. Na pandemia, a gente conseguiu, ano passado, mobilizar 180 milhões de reais, chegamos a 6 milhões de pessoas, e aí veio de tudo, veio chip, gás, comida, material de higiene e limpeza, transferência de renda direta. Eu lembro muito da transferência de renda, porque enquanto a gente via aquelas filas monstruosas na Caixa Econômica, a gente estava lá nas tribos indígenas do Acre com reconhecimento facial, mandando dinheiro através de celular com a PicPay, né? Então foi um negócio muito bacana, o aprendizado. A gente aprendeu tipo 10 anos em um. E esperávamos que ia virar o ano, com aquela coisa de bom brasileiro, vira o ano, a gente vai, né? Aquela perspectiva de que vamos entrar ruim, mas vamos numa ascensão de melhorar, mas não. O nosso buraco parece que tinha um alçapão, a gente continuou caindo agora, desemprego, colapso na saúde, outros desafios, tanto que hoje, vou dar esse spoiler agora, assistam Fantástico, nós vamos estar lançando uma nova campanha de arrecadação, de mobilização do engajamento cívico para produzir um consenso em torno de ajudar mais de 10 milhões de brasileiros que nesse momento não tem o que colocar na panela. É isso, meus irmãos. Perfeito. O momento político agora, da introdução. Mas, eu acho que tem Zezé, pode falar dessa campanha aqui, porque eu não sei se o pessoal aqui assiste o Fantástico, então vale a pena falar. Ah, tá. A campanha é a seguinte, a ONG Gerando Falcões, a CUFA e a Frente Nacional Antirracista se uniram, né, organizações que atuam no mesmo território, mas com focos diferenciados, Gerando Falcões no desenvolvimento de tecnologia e inovação, desenvolvendo parceria com as empresas, a CUFA nessa ação de mobilização da favela e a Frente Nacional Antirracista com essa agenda do racismo estrutural. Inclusive, um beijo para o meu amigo Silvio Almeida, que deve estar nos assistindo agora, que já passou por aqui também, né, falando sobre como o país está com revertério intestinal, digamos assim. Né? Isso. A definição do Silvio foi muito boa. Né? O Brasil está sem esfíncter. Foi demais. E aí, essas organizações se juntaram, saíram do seu lugar de atuação e juntaram em torno da agenda comum, mais um grupo chamado União São Paulo, que é um grupo com empresários, como a família Diniz, né, e pessoas que mobilizam o empresariado para fazer essas ações emergenciais, e uma plataforma
que nós vamos lançar o site www.panelacheia.com.br. Então, isso vai ser uma campanha, tem vários artistas que vão estar agora, e vai ser um movimento muito gigantesco para poder segurar a onda, digamos, mobilizar uma onda mais do que de solidariedade, que sai dessa coisa da dó, da tristeza, da depressão, mas uma onda de responsabilidade para a gente erguer o Brasil em outras bases de valores e de colaboração. Perfeito. E aí tem a chancela da Unesco também, que está sempre parceira nossa institucional, e esperamos que esse movimento ele possa ser mais contagioso do que o vírus. Maravilha. Wallace. Posso, antes de mais nada, quero aqui manifestar a minha satisfação por estar falando contigo. Fico muito feliz, até pela admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz, né? Não só você, mas a CUFA, né? Desde quando eu conheci você, eu confesso que eu conheci através das redes sociais no primeiro momento, né? E depois vi sua entrevista no Roda Viva e comecei a ler mais, né? E é engraçado, não sei se o Paulo, o Elias e o André concordam, mas a fala do Preto Zezé tem uma pegada chupiteriana, né? Pegada o quê? Empreendedorismo, de empreendedorismo, na perspectiva do Schumpeter, né? De um pensador, Joseph Schumpeter, né? Tem muita coisa de inovação das formas de ação, né? Mas tem uma questão que eu queria levantar, Preto Zezé. Mas peraí, não é um empreendedorismo aquele que não. Por aí que é a solução do mercado de trabalho, pelo amor de Deus, hein? Pelo contrário. Eu imagino, assim, o trabalho que vocês fazem, cara, de frente, né, assim, é muito corajoso. A situação é muito delicada, então vocês têm sentido muito mais o impacto da realidade. Porque, veja, eu como economista, eu olhar os indicadores do mercado de trabalho é uma coisa e analisar. Mas você está vivendo isso, né? Vocês estão indo para o campo, como você mesmo falou, vocês foram lá para Manaus, né, para resolver problemáticas, vocês vão à periferia, vocês estão em vários lugares. Você estava falando aqui, eu lembrando do trabalho de vocês, lembrei muito do padre Júlio Lancelotti também, né? Que enfrenta isso ali de cara para dar assistência, porque são necessidades momentâneas, materiais ali, que não tem como, por exemplo, esse é meu ponto. Porque vocês também devem sofrer muitas críticas, né? Por parte, como você mesmo falou, há uma perspectiva, né, nas pessoas hoje de sempre estar num comportamento de crítica e desconstrução do trabalho que muitas pessoas fazem, que é o caso de você, o do padre Júlio Lancelotti recentemente, né? Teve pessoas levantando várias críticas, até processo o padre Júlio Lancelotti tomou e vem recebendo, né? E ameaças. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa realidade, né? Como você mesmo falou, é um ambiente muito difícil que as pessoas não aceitam o contraditório mais, né? As várias formas de ação, de se pensar. E eu queria ouvir um pouco de você sobre esse ambiente, né? E o trabalho de enfrentamento, o que você tem sentido, né, no mundo real ali, cara, que perpassa aquilo que a gente faz em análise de dados, de indicadores, de cenário, de conjuntura, porque esse trabalho que você faz de frente, você, a CUFA e outros movimentos, eles são essenciais, né? Eles são relevantes, extremamente importantes, né? A gente faz a defesa, por exemplo, de direitos sociais universais, como direito trabalhista, como ampliação dos direitos do SUS, da educação, mas também tem essas medidas mais emergenciais que elas são extremamente necessárias, elas não são desconexas. A gente pode pensar muito bem, né? Incorporar a luta e a defesa pelos direitos sociais universais, como, por exemplo, eu particularmente defendo a revogação do teto e a revogação da reforma trabalhista, mas tem outros elementos que são muito importantes de serem feitos, porque é imediato, é do agora. Não dá para ficar esperando, a fome não espera. Essa que é a verdade, a fome não espera, cara. Eu queria ouvir um pouco de você sobre esse contexto, sobre essa realidade. Se quiser também falar mal de economista, uma característica nossa aqui Fique à vontade também, José. Fique à vontade. Economista nos ajuda até, viu? Se você quiser engrossar o couro aqui para falar mal de economista, a gente agradece. Cara, o Marcelo Medeiros e a Mônica De Bolle me ajudaram muito a superar esse ranço. Então, hoje já estou de boa, inclusive eu acho... Mas o Pedro Zezé, o Marcelo Medeiros, ele disse que ele não é mais economista, então... Ele fala isso, André? Ele disse que ele não é mais. Mas a gente também está quase lá, viu? Porque se economista... Eu não sou economista, tá? Eu não sou da laia do Paulo, do André nem do Wallace. Viu? Não, para muita gente que fala que eu sou desenvolvimentista, fala que isso não é economia. Então, eu sou desenvolvimentista, entendeu? Eu já ouvi isso. Mas vai lá, Preto Zezé. Eu acho que parte do momento tem a ver com
confusões sobre as categorias e caixinhas e plaquinhas que cada um quer botar no outro. Eu acho que a primeira é desorientação. É tipo o debate político do Brasil. Todo mundo falando de frente, mas aí você vê uma frente ampla com as cabeças pequenas. Aí você vê que não tem ninguém discutindo um projeto de país, tem cabo discutindo projeto de candidatura. Então fica um cabo ou um partido. E a agenda da sociedade não tem. Depois os caras não entendem por que a extrema-direita captura tudo que é discurso progressista e converte em bônus político, né? Porque fica uma discussão aí, uma coisa... Eu acho que a crítica que é feita, a forma que se trabalha, eu acho que é super natural e necessária. O que seria de nós sem a crítica, né? O que eu identifico de prejudicial nesse momento, que eu acredito que faz parte de um momento de transição e também um pouco de desorientação gerada na sociedade, e não é só no Brasil, não, é no mundo todo, há uma desorientação do ponto de vista de organização da sociedade, de um projeto de país de desenvolvimento, do ponto de vista das forças políticas, quais são as suas falas, né, a palavra do momento, a tal das narrativas, eu identifico isso. Então, acho que esse sintoma que eu chamo de o monopólio do bem, que é tipo assim, você tem uma diversidade enorme no campo progressista, mas tem alguém que quer ter o monopólio do bem, que só ele é o meio mais progressista de todos, é o melhor de todos, e ninguém mais presta, e só pode existir se for a reboque dele. Eu acho esse comportamento muito ruim. Geralmente, esse comportamento vem de gente que não tem trabalho de base orgânica, então não tem habilidade com as contradições, com os limites e com a velocidade da vida real. Então é fácil revolucionar na internet, pegar 500 mil fuzil AK-47, tomar o Planalto, tudo no YouTube na revolução. Mas lá na vida real, onde tem que interferir no mundo, onde tu tem facção, milícia, religião, pobreza, miséria, desigualdade, nós temos que ainda garantir o que comer, aprender a ler e escrever para depois pensar numa revolução, porque a gente fica numa receita revolucionária para o Brasil, quando isso aqui nem um país é ainda, cara. Nós temos 521 anos de país, 388 anos de escravidão. Como que nós vamos comemorar um país que indústria é de cerveja e de cigarro? Então, assim, a gente tem que discutir que projeto de país nós estamos falando, onde uma desigualdade nossa, e não é por falta de dinheiro, não. Eu preciso dizer isso, né? Pelo menos eu estou aprendendo muito com vocês onde está o dinheiro. Né, porque durante muito tempo a agenda dos movimentos sociais foi para discutir só a agenda emocionante na boca dos políticos, dos problemas. A agenda do negro é emocionante na boca dos políticos, a agenda da mulher, do jovem, do favelado. Quando os governos chegam com esse discurso emocionado no poder da máquina de Estado, o que se faz? Cria-se um cativeiro do sofrimento para essa agenda ficar lá, geralmente no lugar onde é muito problema no discurso político, mas na hora de botar no orçamento, vai olhar a Secretaria do Negro, da Mulher, do Jovem, nem despesa ordena. Então, há uma crise também de que, se nós somos uma maioria, a disputa de projeto de poder era para ter como base a referência das nossas demandas, mas não, a agenda do negro e tudo fica ali na Secretaria da Mulher e vai lá, só a mulher que apanha, a Secretaria do Negro, o negro é preso, o negro é isso. Aí eu pergunto, no Conselho Econômico, cadê a vaga dessas agendas? Porque se não tem dinheiro no orçamento, eu não vou me implementar política pública para enfrentar essa realidade nunca. Então, acho que isso é também um sintoma disso. Nós vivemos tempos bons de governo progressista, que eu acho que foram muito importantes para o desenvolvimento do país, mas foi um ativismo-incídio, ou seja, esvaziamos uma geração inteira que defendia a sociedade e virou .gov.br. E durante mais de uma década, a sociedade ficou aqui com esse vácuo aqui embaixo, né? E eu fico até reflito muito com meus amigos quando eles criticam os evangélicos. Os evangélicos tiveram 4 eleições com o campo progressista. Xingá-los agora parece que é outro povo, não é o mesmo povo. Ninguém quer fazer nenhuma leitura para reconectar com essas pessoas a partir das suas exigências da realidade atual. Então é muito fácil xingar. A gente cai no miolo da crítica, a gente cai no miolo do fazer. O fazer é mais demorado, às vezes dá muita merda, às vezes dá muito acerto, e o fazer prático é que ele vai nos ensinando. E também estamos muito tranquilos e muito numa humildade, apesar da culpa ter visibilidade, mas a parte dessa visibilidade que as pessoas comemoram e comentam, ela tem a ver também com esse dia a dia tumultuado de estar dentro do olho do furacão, realizando e solucionando questões. É uma opção nossa, isso não está colocando num lugar ruim ou não é demérito nenhum contra a prática de nenhuma organização. É só uma forma que nós identificamos ser necessária para mobilizar um setor que é tão difícil, a população das favelas, Paulo, Wallace, Elias e André, que quando a nossa agenda é lembrada, pode olhar, inclusive no próprio progressismo, nós somos a maioria preta, vamos ver, maioria negra da favela do Brasil. Agora, na eleição passada, que o STF obrigou os partidos progressistas a ter que botar dinheiro na candidatura dos pretos. Ou seja,
que a direita acha que nem racismo tem, tá legal, tá do jogo, então não tem que botar dinheiro, não. Mas o campo progressista que fala em nome da agenda negra tem que ser obrigado pela justiça. E aí o que é interessante é que essas agendas, digamos, das opressões, elas são agendas dentro do limite. Não são nem agendas revolucionárias de destruição do sistema, mas são agendas que eram para ter um pacto civilizatório, para a gente não ter que discutir questão de negro, de mulher, de LGBT, mas isso é algo acordado em qualquer campo. Mas não, no campo progressista que mais fala dessa agenda é onde a gente tem mais dificuldade. É tanto que você vai ver lá a Secretaria do Negro, os partidos agora, cada um tem os seus pretinhos para chamar de seu, tem a sua secretaria de preto, mas não tem dinheiro lá, não tem influência política, não tem decisão de poder. No entanto, nós somos o discurso emocionado na boca dos líderes e tal. E você não tem uma agenda de disputa de poder real. Você tem uma agenda institucional muito confusa no Brasil, mas eu acho que a transição, e essa confusão é parte disso na nossa avaliação, ela vai trazer, como já está vindo, muitas lideranças novas, muita elaboração de uma visão mais orgânica da realidade, uma leitura própria, sem atravessadores, e um debate em que o preto Zezé que lavava carro está discutindo com esse grande time aqui, com esse dream team da economia, do desenvolvimento do Brasil, de uma maneira em que, e eu não sou daquela turma que diz assim, esses caras aí são intelectuais da academia, ou então que a gente que está lá na base é quem tem tudo. Não, eu acho que se eu estou aqui trocando com vocês, eu vou voltar lá para a base, com uma visão muito mais ampla, e vocês com certeza vão estar elaborando a leitura a partir dos dados, no nível de qualidade, e esse é que é o ponto do gato, o pulo do gato. Mas peraí, você está invertendo, a gente que está aqui para aprender com você, cara. Você tá colocando a gente aí num lugar que não é isso aí. Eu vim da escola da rua, em que o cara que não sabe fazer nem uma quenga, ele tem a importância do cara médico, no sentido de que os saberes eles dialogam, porque quando cabe hierarquiza, dá problema. Boa. Elias. Lá, tá sem som, Elias. Já fez as vezes. Toda live tem que ter uma dessa, para dizer. Alguém que não liga o microfone, senão não é uma live de verdade. Geralmente lá, sou eu, né? Boa noite, Pedro Zezé. É uma honra te conhecer pessoalmente, entre aspas, né? Porque nós não podemos estar juntos hoje, mas te conhecer aqui pela via da internet. Antes de você entrar aqui no programa, nós estávamos discutindo, eu coloquei aqui algumas provocações para o Wallace, para o Paulo, para o André, e a gente está o tempo inteiro nos provocando, sobre um diálogo que eu fiz com a fala do presidente Lula na entrevista do Ricardo Azevedo, do Reinaldo Azevedo. E você tocou aqui na palavra revolução e tal, você trouxe essa palavra para cá, e eu deixo muito claro aqui, inclusive na conversa, no diálogo, entre aspas, que eu tive com o Lula no Twitter, lógico que ele não viu, né, quem sou eu na ordem das coisas, né, eu falei que a meta que o campo progressista tem que colocar diante de si mesmo, para se apresentar à sociedade e, em certa medida, se reconectar ela, é a geração imediata de 20 milhões de empregos no Brasil. Acho que a geração de 20 milhões de empregos no Brasil vai colocar comida na boca de 60 milhões de pessoas, pelo menos, com esses 20 milhões de empregos. Não é muito difícil isso. Né? E para isso, nós colocamos uma proposta de formação de companhias para poder gerir a ampliação das infraestruturas metroviárias das 30 maiores cidades do Brasil, etc, etc, etc. Eu trago aqui 2 experiências para a gente conversar sobre isso, que envolve desenvolvimento. 3, inclusive, né? Primeiro, que tem a conexão Xangai não é à toa. Xangai é uma cidade, talvez uma das principais megalópolis, a principal metrópole do mundo, a principal cidade do mundo, né? E uma característica que ela não tem favela. Ela tem essa característica, né? Que a China, ela tem uma característica interessante, por ser um país socialista, ela conseguiu superar essa questão da subhabitação já há muito tempo. E uma outra característica, que é que eu trouxe aqui hoje de novo, eu sempre trago nas minhas apresentações, que é a seguinte: em 2009 eu estive em uma fábrica numa cidade tipo Osasco, em São Paulo, distância do centro de São Paulo até Osasco. Eu estive numa fábrica em que do centro de Xangai até lá a pessoa demorava 2 horas para chegar no trabalho, né? Xangai de 2009 a 2018 passou por uma grande revolução nas suas infraestruturas urbanas, e hoje esse tempo demora 7 minutos, ou seja, 7 minutos que a pessoa sai do centro de Xangai para chegar até o trabalho, e outros 7 minutos para voltar. Se nós conseguimos ampliar as infraestruturas das 30 maiores cidades do Brasil, já vai ser uma revolução, na minha opinião, tá? Então, acho que esse é um dado da realidade, ou seja, o lançamento de um programa claramente popular,
nacional popular para poder enfrentar essa questão das infraestruturas urbanas, gerando milhões de empregos, etc, etc. A Luísa Erundina, quando foi prefeita de São Paulo, entre 1989 e 92, eu me lembro que ela teve uma experiência no governo dela, acho que o André e o Paulo devem conhecer tanto quanto eu, que foi a dos mutirões, né? Ou seja, um projeto de transformação de urbanização das favelas, não é? E a prefeitura da cidade, ela entrava com crédito mínimo, vamos dizer assim, para a formação de pequenas lojas de materiais de construção dentro das favelas. Isso dinamizou muitas favelas de São Paulo elas dinamizaram com isso, e surgiu o que nós, pensadores do desenvolvimento, chamamos até de uma divisão social do trabalho dentro da favela, ou seja, todo o em torno, vamos dizer assim, dessas lojas de material de construção surgiram nessas favelas. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa, eu moro entre duas favelas, Macacos e Mangueira, né? E também, em certa medida, até hoje subsistem no Rio de Janeiro muitas favelas com lojas de material de construção que, a depender do governo, vão ser dinamizadas ou não. Então, acho que essa é uma primeira experiência que eu acho interessante de trazer aqui para o nosso diálogo. A segunda experiência que eu trago, a terceira, que é a primeira de Xangai, a quarta e a segunda é a proposta que nós fizemos, e a quarta experiência do governo Lula com o Complexo do Alemão, né? O governo Lula, por exemplo, durante o governo dele, ele investiu muito aqui em alguns complexos, Rocinha, Alemão e tal, e no caso do Morro do Alemão, foram 2,5 milhões de reais por mês de salários que começaram a girar no Complexo do Alemão. O ato seguinte, que foi em relação a isso, foi a diminuição do poder do crime organizado, do crime organizado dentro das favelas, ou seja, a autonomia das pessoas, dado o fato de elas terem emprego, passou a ser muito maior do que antes desse acontecimento. Por fim, o rapaz que era o dono aqui do Morro da Rocinha, esqueci o nome dele, que foi feita até uma biografia dele, que um biógrafo inglês escreveu uma biografia dele, eu esqueci o nome dele por questão do Covid que eu tive, minha memória foi para o buraco. Ele disse o seguinte: o meu maior inimigo político na minha vida chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele tirou de mim 50 soldados do tráfico, né? Ou seja, as intervenções urbanas de investimentos do governo federal na favela, no Complexo da Rocinha, tirou 50 soldados do tráfico que eram dominados por esse chefe de tráfico da Rocinha. Eu trago aqui experiências para a gente poder conversar, porque envolve tanto a causa popular, que é a questão das favelas, né, até porque para nós o nacional é popular, quanto a pauta do desenvolvimento, que é a pauta que é muito cara nós quatro. Eu queria uma opinião sua sobre isso, e a dos outros membros aqui do Conexão Xangai também sobre isso. Essas são as minhas primeiras impressões aqui, que, aliás, a impressão que eu tenho sua, a partir do que eu estou vendo aqui é excelente, enfim, estou gostando muito de ver aqui.